Oi, gente, sejam bem-vindos ao episódio 13 do podcast Entretenimento e Artemis. Eu sei que eu não apareço aqui há talvez um ano, mas eu tô voltando em grande estilo e é simbólico que o episódio 13 seja justamente sobre Taylor Swift. Quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada por ela desde que eu tinha 10 anos. E o Entretenimento e Artemis não é um canal sobre a Taylor Swift, mas eu preciso falar sobre ela e sobre o álbum novo hoje. Ontem a Taylor Swift anunciou o seu mais novo álbum, o 12º álbum da carreira dela, que se chama The Life of a Showgirl. O álbum vai ser lançado no dia 3 de outubro e vai ter 12 faixas, né, pra combinar com o número do álbum. E ontem ela foi no podcast New Heights, que é o podcast do Jason e do Travis Kelce. Travis Kelce é o namorado dela. Ela foi no podcast pra poder falar sobre várias coisas e anunciar o álbum. E tem tanta coisa que eu quero falar sobre isso, tanta coisa. Vamos começar pelas críticas, todo mundo criticando ela por anunciar um CD dela no podcast do namorado. Eu não acho que essa é uma crítica, quer dizer, qualquer crítica é válida porque cada um tem a sua opinião, mas eu não fiz essa crítica, eu não tenho essa opinião, porque todo mundo que acompanha a Taylor Swift sabe que ela é uma pessoa muito reservada com a vida pessoal. Há uns 10 anos ela tem os comentários privados nos posts de rede social, porque ela teve uma onda de hate em 2016 muito grande, então, assim, desde então ela ficou muito reservada, tirando a época em que ela estava praticamente em cárcere privado com o ex-namorado dela, saindo pela porta dos fundos de premiação, não sendo a estrela que ela é. Sendo a estrela que ela é, mas não podendo exercer o estrelato que ela tem. Agora que ela tá namorando o Travis Kelce há 2 anos, ela nunca tinha participado desse podcast, porque ela não tinha participado de podcast nenhum. Anos e anos que a gente não vê uma entrevista da Taylor Swift tão crua, tão sincera, e ela se sentiu à vontade o suficiente pra falar sobre temas que ela nunca falou antes. Ela abriu coisas da família dela. E primeiro que a gente não via entrevista dela há um tempo, ela nunca tinha ido em nenhum podcast. E toda entrevista que ela pudesse fazer, mesmo que fosse com Jimmy Fallon ou qualquer outro que ela goste, não vai ser o namorado e o cunhado dela que tá ali no dia a dia da família. Então eles souberam fazer as perguntas exatas, o Jason conduziu a entrevista muito bem. Uma das coisas mais legais é que ela falou sobre a compra dela das Masters. Todo mundo sabe que as músicas da Taylor foram... Ela não tinha os direitos e depois elas foram roubadas e tem toda aquela polêmica com o Scooter, o Scott com o Scooter da Big Red Machine, enfim. A música dela foi vendida várias vezes e agora ela conseguiu recuperar. Ela é dona de toda a arte que ela fez desde que ela era adolescente. E ela falou isso no podcast chorando. Então pra quem é fã, cara, isso foi um presente. Foram quase 2 horas. Foram 2 horas de podcast dela falando sobre coisas da vida pessoal, os hobbies que ela tem, sobre a turnê que a gente tanto ama, detalhes da turnê. Então, ter esse momento, eu gosto muito mais, eu gostei muito mais de ter esse anúncio durante um episódio de podcast de 2 horas dela falando sobre a vida dela, do que ela numa premiação, que também é muito legal, mas é rápido, ou ela num post de Instagram, sabe? Tipo, eu achei maravilhoso. E a crítica da galera era tipo, ele é namorado, vai que ela termina depois, e aí ela anunciou um álbum. Só que eu acho que o que faz a Taylor Swift ser a Taylor Swift é que ela se joga nas coisas, que ela é apaixonada, ela se joga de cabeça, ela vive tudo com a verdade dela, e isso levou ela a estar onde ela tá hoje. Nada deu errado quando ela seguiu com o coração, até o que deu errado depois, seguindo o coração, ela fez dar certo. Então, cara, além de eu achar que eles não vão terminar, porque eles são realmente a versão feminina e masculina um do outro, eu acho que é onde ela tá agora, o que ela tá fazendo agora, ela tá feliz com isso e, enfim, tipo, só parem. Mas sobre o álbum tem muita coisa que a gente precisa falar. Primeiro da estética dele, que é toda cabaré, showgirl, uma coisa mais antiga. É totalmente diferente do último álbum dela, e isso é uma coisa também que eu quero falar. Mas primeiro eu vou falar sobre as capas. Essa aqui é a capa dela, do Life of a Showgirl. E o CD tem 4 variantes, né? Muitos artistas fazem isso. A Sabrina Carpenter vai lançar um Man's Best Friend agora em agosto, e ela também tem 4 capas, uma capa original, oficial, né? E as outras 3 alternativas. E falando de uma forma de gosto, eu gostei muito mais de todas as outras capas, inclusive das outras fotos do photoshoot. A foto dela fazendo assim é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E quando eu vi a capa oficial pela primeira vez, eu não gostei muito, porque eu achei que parecia um pouco uma capa de IA, apesar de eu saber que não é. Mas depois eu entendi, porque ela falou no podcast, ela explicou o conceito de... Esse álbum é sobre a showgirl que ela foi nos últimos anos com a The Eras Tour, que é a turnê de maior faturamento, de maior lucro, a turnê de maior público da história. É a turnê mais bem sucedida da história.
Então ela fazia 3 shows seguidos de 3 horas e meia em cima de salto, cantando, dançando, tocando violão, tocando piano, cativando a galera. Realmente uma rotina de uma atleta de alta performance. Então quando ela chegava no hotel, ela deitava na banheira e ficava igual está na capa. Então eu entendo, e também tem uma coisa ali meio gel, meio plastificado, uma coisa mais rígida. Então eu consegui entender completamente o conceito do álbum, e depois de ver várias vezes eu me acostumei com ele, mas me deixa um pouco triste que a minha cor preferida da vida é laranja. Eu amo laranja, eu acho que eu teria um cone no meu quarto de tanto que eu amo laranja. Teria uma daquelas lixeiras da prefeitura do Rio de Janeiro, porque eu amo laranja. E finalmente eu tava muito animada pra um álbum laranja, e ele é tudo menos laranja. Pelo menos ela tá usando o emoji de coraçãozinho com fogo e não o emoji laranja, porque eu tenho certeza que ela tá guardando o emoji laranja pra um álbum realmente laranja, que talvez seja um álbum laranja sunset, com lilazinho, uma coisa mais do que a gente tava esperando. Mas eu amei que a Taylor Swift entendeu que ela é gostosa, eu amei que ela entendeu que essa estética vai funcionar. E falando sobre estética, vamos falar sobre The Torture Poets Department, que foi o último álbum dela. A diferença entre os dois. Tinha muita gente falando, e aí eu quero saber de vocês, por favor, comentem, falem o que vocês acham, porque eu adoro discutir sobre essas coisas, sobre os easter eggs, que inclusive ontem ela deixou claro que ela não deixa nenhum easter egg na vida pessoal dela, então a gente pode parar de achar que porque ela saiu com tal pessoa, não. Ela deixa easter eggs em coisas de música. Então em videoclipes, em performances, ela deixa no show a porta laranja descendo, porque ela estava saindo dessa era da The Eras Tour pra ir pra outra era laranja. O que eu quero falar aqui é que na época do Midnights, que é 2 álbuns atrás, ela, no clipe de Anti-Hero, tinha uma Taylor vestida de laranja, tinha algumas hints ali, umas dicas de que poderia ser já falando da Showgirl. E o The Torture Poets Department veio mais como um álbum que ela precisava fazer, e foi uma coisa que ela disse: eu só precisava fazer esse álbum, eu só precisava falar e tirar isso de mim. A gente sabe que ela sofreu ali horrores, tanto com Joe Alwyn quanto com Mary Healy, e tudo que envolveu isso na vida dela, naquele momento da vida dela. Mas a galera tá achando que esse álbum Showgirl já tava sendo planejado desde a época do Midnights, que ela já tava com isso em mente. Ela mesma falou que ela sempre pensa, tipo, 3 anos na frente, só que ao mesmo tempo, ela falou que ela teve a ideia desse álbum em maio do ano passado, durante a The Eras Tour, e chamou o Max Martin e o Shellback para poder produzir com ela. Eles fizeram esse álbum na Suécia, enquanto ela estava gravando a turnê, estava fazendo a turnê na Europa. Então ela fazia 3 shows em um país, viajava para a Suécia e passava a semana gravando. Depois, no final de semana, estava em outro país ali da Europa e ia para a Suécia e gravava. Então, a rotina intensa. Mas se essa ideia veio assim realmente na The Eras Tour, e ela começou a pensar no álbum e fazer o álbum e, enfim, tudo isso em maio, não acredito que lá em 2022, no clipe de Anti-Hero, ela tava dando nenhuma dica pra gente de The Life of a Showgirl. Realmente acho que não. Eu acho que o The Torture Poets Department era um álbum que ela precisava falar, que ela precisava tirar isso dela. É um álbum muito cru, eu nunca vou aceitar as críticas a ele. É um álbum com 31 músicas, uma melhor que a outra, com uma escrita que eu nunca vi em álbum nenhum, de pessoa nenhuma. Música de vários jeitos, tudo que uma mulher pode sentir depois de passar por um sofrimento muito grande. Eu realmente amo The Torture Poets Department. Cada hora eu tenho um top 5, um top 10 diferente. Eu amo. E esse álbum vem completamente diferente, porque ela já falou, tem 12 músicas, é isso. Não vai ter deluxe, não vai ter música depois, são 12 músicas e é isso. Só que 12 músicas produzidas pelo Max Martin e pelo Shellback, que são responsáveis por vários hits da Taylor: I Knew Your Trouble, Style, Wildest Dreams, Blank Space, Shake It Off. Eles começaram a trabalhar com a Taylor no Red, são os principais produtores do 1989 e também trabalharam com a Taylor no Reputation. Aí a gente precisa falar um pouco do Jack Antonoff, porque o Jack Antonoff começou a trabalhar com a Taylor no 1989 em poucas músicas, depois ele trabalhou bastante no Reputation e depois ele só cresceu no Lover, o Folklore, o Evermore, o Midnights e o The Torture Poets Department, tendo ali desde do Folklore, o Evermore era só ele e o Aaron, o Torture Poets Department basicamente também. E o Midnights tiveram algumas outras participações, principalmente na composição ali, tem uma música que a Zoe Kravitz ajudou a escrever, mas ela tem, desde 2014, trabalhado com o Jack Antonoff sem parar. E esse é o primeiro álbum que ela não trabalha com o Jack Antonoff. E o Max Martin e o Shellback já trabalharam com a Ariana Grande, eles são do pop, vai ser um pop, vai ser música pra dançar. Vai ser, pelo que estão falando, pelo que ela falou, pelo que o Travis Kelce falou, é um álbum para dançar, músicas animadas, música pop. E isso me deixa muito feliz. Tem muito tempo que ela não faz um pop assim. Talvez esse álbum venha para ser um álbum completamente pop igual 1989, porque desde então ela fez um pop mesclando com outras coisas e também fez o folk.
Mas está tendo, não tem como não ter a conversa sobre o que aconteceu com o Jack Antonoff. Tipo, será que ela conversou e falou, olha, eu quero fazer um álbum totalmente pop e eu quero fazer uma parceria com eles dois e no próximo a gente volta a trabalhar junto? Ou será que ela não falou nada? Porque no podcast ela deixou bem claro, ela enfatizou, frisou várias vezes. A gente nunca fez um álbum nós três, eu, o Max e o Shelbeck. É a primeira vez que a gente faz um álbum nós três. Eu queria muito trabalhar nós três. E ela sempre tem muito cuidado com as palavras. E o Jack Antonoff é tipo irmão dela, mas eu acredito que nada tenha acontecido. Eu acho que deve estar tudo bem entre eles. Ele curtiu a foto do lançamento. Ele postou um vídeo quando ela reconquistou as masters deles cantando juntos e tal, comemorando. Então, eu acho que deve estar tudo bem. Mas é uma diferença. É um produtor, são dois produtores completamente pops e que ela não trabalhou já nos últimos álbuns e não vai estar trabalhando com os dois produtores que ela trabalhou nos últimos álbuns. Então, a gente vai ver uma diferença. A gente vai ver uma Taylor Swift diferente, a gente vai ver uma Taylor Swift talvez mais de rádio, a gente vai ver uma Taylor Swift mais popzão, mais vamos dançar. Tem sample de George Michael. E aí, o que, assim, me deixou mais feliz é que a música 12, que é a title track, né, a música, o nome do álbum, que é The Life of a Showgirl, featuring Sabrina Carpenter. Então, eu simplesmente tenho a minha cantora preferida e a minha segunda cantora preferida numa música. E isso, cara, vocês não têm noção. Mas aí eu preciso destacar o quanto eu odeio as pessoas que vazam informação. Porque vazaram o encarte, então vazaram a letra da música e vazaram que essa música ia existir, vazaram as fotos, então a gente recebeu a estética antes, a gente recebeu o nome das músicas, a gente recebeu esse feat antes, a gente soube disso, a gente recebeu essa informação e ficou naquela coisa de será que é verdade? Será que não é? Mas agora a gente já viu, será que é? Talvez seja. E aí quando a informação real chegou, não foi surpresa, sabe? O quão legal seria eu ouvir no podcast dela The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter. O quão legal isso seria, eu ia morrer. Eu ia ficar emocionada igual eu fiquei quando eu descobri que a Sabrina Carpenter ia abrir os shows da Taylor aqui no Brasil. Então, eu queria dizer que eu odeio as pessoas que vazam, eu odeio as pessoas que propagam os vazamentos, eu odeio, tipo, receber e joga aí e bota no Twitter e bota nas redes sociais. Isso é uma falta de respeito com o trabalho. A gente sabe que a Taylor junta tudo muito bonitinho pra poder surpreender os fãs e eu acho isso só uma falta de respeito absurdo. Mas o que importa é que no dia 3 de outubro a gente vai ter 12 novas músicas da Taylor Swift, incluindo uma com a Sabrina Carpenter, que eu espero muito que ela fale sobre esse amor maravilhoso do Travis Kelce, que é a primeira vez que ela tá realmente ali super sendo amada. E eu quero muito que ela fale sobre a The Eras Tour. E eu acho que a música Ruin the Friendship pode ser, talvez, pro rolê todo dela com a Blake Lively, uma melhor amiga dela de anos que realmente teve uma polêmica e hoje, é o que tudo indica, elas não se falam. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida pra conter a ansiedade até dia 3 de outubro. Eu não sei, eu tenho o álbum da Sabrina Carpenter de 29 de agosto agora, mas eu tô muito ansiosa, gente. Vocês não têm noção, eu amo muito. E eu queria só deixar aqui um vídeo que, só pra deixar claro, que ontem eu estava no Maracanã, no jogo do Flamengo. E, na verdade, antes do jogo, né, ficam faltando 4 minutos pro jogo, eu bloqueei o meu telefone, mas entrando no Maracanã e esperando o jogo começar, vendo o podcast da Taylor Swift, é esse nível que eu tava, juntando os meus dois amores. Mas, enfim, é isso. Eu quero saber de vocês o que vocês estão esperando, o que vocês acham que vai ser. Vocês gostaram da capa, vocês não gostaram? Vocês acham que ela brigou com o Jack? Vocês acham que não? O que vocês estão esperando do feat com a Sabrina? O que vocês acharam do podcast? Enfim, eu quero saber de tudo. E também quais conteúdos que vocês querem ver aqui no Entretenimento e Artemis, porque agora eu quero voltar de vez, não quero ficar mais um ano parada. E eu fiz esse vídeo aqui completamente improvisada, mas era porque eu precisava falar. E é isso, gente. Por favor, comentem o que vocês acharam e até a próxima.